Apologética para quê? Você não precisa defender a Deus. Se Deus é um leão, basta abrir a gaiola. O vídeo de hoje é apoio ao canal crossexamine.org. Foi atrás desse ministério que eu me certifiquei instrutor do sistema Eu Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu, de apologética. Quem escreveu esse livro foi o Norman Geisler, o Dr. Norman Geisler e o Dr. Frank Turek. Uma das objeções à apologética é que Deus não precisa de nossa ajuda, muito menos de nossa defesa. Talvez você já tenha ouvido falar que Deus é um leão, você não precisa defender um leão, basta abrir a gaiola. A ideia é de que Deus não precisa de nossa ajuda, Ele não precisa de advogado ou de alguém para defendê-lo. E essa ilustração se originou do grande pregador Charles Spurgeon. Em um de seus sermões, em 1986, ele escreve: muitos homens eruditos estão defendendo o evangelho. Sem dúvida, é uma coisa muito apropriada e certa a se fazer. Mas sempre noto que quando há muitos livros desse tipo é porque o próprio evangelho não está sendo pregado. Suponha que várias pessoas pensassem em defender um leão, um rei dos animais adulto. Lá está ele na gaiola e aqui vem todos os soldados do exército para lutar por ele. Bem, eu deveria sugerir a eles, se não se opusessem e sentissem que era humilhante para eles, que gentilmente recuassem, abrissem a porta e deixassem o leão sair. Uau! Que palavra e que pregação bonita! Infelizmente, essa citação às vezes é apresentada sem a primeira frase. Spurgeon não se opõe a defender o evangelho, ele diz que é uma coisa muito apropriada e certa a se fazer. A preocupação dele é quando a apologética é usada em substituição à proclamação do evangelho, que aliás isso é muito ruim. A apologética tem o objetivo de servir ao evangelho, não existe por si só. Se sua apologética não se move em direção à proclamação do evangelho, é melhor você repensar o porquê da apologética. Independentemente do que Spurgeon pensasse sobre esses assuntos, ainda assim é verdade que Deus não precisa de nossa ajuda para defendê-lo. Com certeza, nem precisa que nós abríssemos a gaiola. Muito menos de nossa existência, ou de qualquer coisa, ou de qualquer forma, ele precisaria da gente. Mas está claro nas Escrituras que ainda assim Deus escolheu nos criar e nos usar para proclamar o seu evangelho e para destruir falsos argumentos altivos contra Deus e o conhecimento de Deus. Portanto, não é como se a apologética em si fosse algo estranho ao evangelho, como se distraísse a gente do que Deus está tentando fazer. A apologética, por meio da ação humana, sempre estava no plano de Deus e sempre esteve no programa de Deus. Outra objeção à apologética, e essa objeção é atacando os resultados da apologética, diz o seguinte: você não ganha ninguém para Jesus discutindo, batendo boca. Concordo, a apologética nunca teve o objetivo de ser uma ferramenta para que alguém humilhasse um ao outro em uma discussão, em um debate. Se você acha que a apologética pode ser usada para envergonhar as pessoas ao cristianismo, então você está fazendo um mau uso da apologética e não vai funcionar. Novamente, a apologética tem o objetivo de servir ao evangelho. Se você conhece Josh McDowell, você sabe como que ele tentou refutar o cristianismo. Ele foi realmente tratar de buscar as evidências contra o cristianismo, mas acabou sendo convencido do contrário, porque as evidências são impressionantes a favor da fé cristã. No entanto, Josh vai lhe dizer que a apologética não salvou ele. Isso não o levou para o outro lado da cruz, simplesmente abriu o caminho. E eu fico feliz em afirmar que a apologética não é o único caminho pelo qual Deus se revela aos não salvos. Dê uma olhada nas diferentes histórias de salvação no Novo Testamento. Para algumas pessoas, bastava apenas olhar para Jesus e se maravilhar com seu poder salvador. Lembra do segundo criminoso na cruz? O segundo ladrão? Para outros, eles passaram a acreditar quando as Escrituras foram explicadas a eles. Felipe e o eunuco etíope. Outros se tornaram seguidores depois de serem persuadidos por meio do trabalho da apologética. Paulo nas sinagogas. Outros vieram à fé depois de testemunhar milagres divinos. O Pentecostes.
muitas dessas histórias incluem uma apresentação do Evangelho, o que é muito importante. Todos eles incluem a obra de Deus que apareceu e abriu seus corações, o que é absolutamente imperativo. Portanto, a apologética não é tudo, mas é alguma coisa muito importante. Como evangelistas, nosso cinto de ferramentas deve ser equipado com todas as ferramentas que Deus nos deu. A apologética é uma dessas ferramentas e deve encontrar seu lugar adequado na ação de Deus para buscar e salvar os perdidos. Você pode até construir algo só com um martelo na mão, mas se você tiver todas as outras ferramentas, com certeza você fará um trabalho melhor. 3. Terceiro argumento contra a apologética é que a apologética arruína a fé. Uma das preocupações sobre a apologética, especialmente quando apresentada entre outros cristãos, é que é antiética à fé. Você sabe por que acredita em algo? Qual é o sentido da fé? Por que a fé é necessária se estamos convencidos de que algo é verdadeiro? Esta objeção contra a apologética parece entender fé como uma fé cega, uma aceitação não intelectual dos dados bíblicos, onde a gente abraça a verdade de Deus sem nenhuma razão para fazê-lo. Os proponentes dessa objeção amam citar Hebreus 11:1, que falam da fé como uma convicção das coisas não vistas. A preocupação é que, uma vez que apresentamos razões para abraçar a verdade de Deus, a fé se perde e é substituída pela razão. A verdade é que em Hebreus 11:1 diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Mas isso não é fé cega de forma alguma. Continue lendo. Vários exemplos de fé são apresentados a nós. Você vai encontrar no versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, evidência, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, no versículo 8, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Moisés, sendo já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa. Nestes exemplos, fé é crença em ação baseada em evidências. É uma confiança voltada para o futuro em Deus em uma postura de obediência. Além disso, se você procurar a palavra convicção, dessa frase convicção de coisas não vistas, no versículo 1, em nossos melhores dicionários gregos bíblicos, você encontrará que é entendida como o ato de apresentar evidência para a verdade de algo, ou a evidência normalmente baseada em argumento ou discussão quanto à verdade ou realidade de algo. Portanto, você não pode argumentar que a fé é cega usando Hebreus 11:1. Para ser claro, eu acho que a apologética pode atrapalhar a nossa caminhada com Deus do mesmo jeito que uma ferramenta pode ser usada para construir, ela pode ser usada para destruir. Quando nós usamos essa ferramenta para achar que nós somos bons demais, que nós sabemos demais, ou para tentar ganhar simplesmente uma discussão, quando a gente não tem nenhuma vida de oração, quando a gente não tem nenhum estudo bíblico, não se importa com a palavra de Deus, essa ferramenta pode ser usada como uma arma. Isso realmente, ao invés de construir, vai destruir. Mas nós temos que usar a apologética para alcançarmos vidas para Cristo, para amar cada vez mais as pessoas que estão de caminho à perdição. Nós precisamos nos afastar de qualquer aparência falsa de espiritualidade, simplesmente querendo aumentar ou inchar o seu ego para ganhar mais aplausos ou coisas desse tipo, e nos aproximar mais de Deus para que Ele nos use através da apologética, através de todas as outras ferramentas do evangelismo, para ganharmos vidas para Jesus. Então, quando acusam a apologética de não apresentar resultados, eu quero simplesmente que você se lembre dessa lista de pessoas que vieram a crer em Jesus depois de serem ateus por muitos anos. Ravi Zacharias, Alistair McGrath, J. Warner Wallace, Lee Strobel, C.S. Lewis, Josh McDowell, Nabil Qureshi, David Wood. E a lista continua, ela é muito extensa e não cabe aqui. Mas é importante também lembrarmos que, além de muitas pessoas terem vindo
ao evangelho ou terem sido convencidos da verdade da cruz através da apologética, muitas outras pessoas que estavam por sair e abandonar a sua fé se mantiveram nos caminhos de Deus através da apologética. Foram muitos mais aqueles que continuaram nos caminhos de Deus através da apologética, permaneceram na fé e se afastaram das falsas doutrinas. Então, por que fazer apologética? Porque os resultados confirmam. Opa, tudo bem? Que bom que você continuou por aqui. Esse foi o último episódio da primeira temporada. Nós vamos estar lançando um vídeo novo toda quinta-feira, mas eu quero pedir um favor para você agora. Deixa aqui no seu comentário, ou deixa aqui o seu comentário, se você está gostando dos vídeos que eu estou produzindo. Se está sendo de bênção, se você está aprendendo algo, eu com certeza vou continuar. Não vou dar ouvidos aos haters que já começaram a perseguir, falaram, nem por piedade eu me inscrevo nesse canal. Eu sabia que isso ia acontecer, todos nós sofremos perseguições, sim ou não? Eu quero perguntar para você se a sua fé resiste à perseguição intelectual desses últimos tempos, esse intelectualismo ateu agnóstico que tem atacado a nossa fé. E é por isso que na segunda temporada nós vamos estar falando sobre os argumentos a favor da existência de Deus. Vamos abrir com chave de ouro e eu conto com você lá. Enquanto isso, deixa o seu like, curte o nosso vídeo aí, por favor, compartilha ele. Eu vou esperar, vai lá. Vai lá. Eu tô esperando. Tá bom, eu vou continuar arrumando aqui a minha bagunça. Você vai lá, curte e compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.